Quando eu tive filho, né, o meu primeiro filho, na maternidade ainda, a enfermeira olhou para mim e falou assim: não faz carinho no seu filho, porque a sua mão ela é igual uma lixa para a pele da criança. Se você fizer carinho nele, você vai machucar ele. E outra coisa, não amamenta ele sempre que ele chorar, senão você vai virar refém dessa criança. Você não vai ter paz nunca mais. Faz sentido para vocês que no meu primeiro dia, primeiros minutos de maternidade, faz sentido que eu já estava morrendo de medo? Só que eu não estava com medo só de como que eu ia educar essa criança. Eu estava com medo da criança. Pensa comigo. Se eu estou com medo dele me manipular, eu estou com medo dele. Está fazendo sentido? Então, vamos mudar o cenário. Se você está indo trabalhar, eu já trabalho numa empresa lá, você está indo trabalhar nessa empresa. E aí eu olho para você e falo assim, ó, você cuidado com Priscila, tá? Se você não tomar cuidado com Priscila, ela vai te manipular. Qual é a chance de você chegar na empresa e ter um bom relacionamento com Priscila? É pequeno, porque você já está chegando na empresa com medo dela. Atento a ela. E é isso que a grande maioria dos profissionais faz com a mãe e o pai recém-nascidos. Deixa eles com medo da criança. Por quê? Porque, historicamente, né, a mortalidade infantil era altíssima. E a gente tinha que ter um desapego com a criança, porque a criança morria muito. Século V, por exemplo, tem registro de que chorar a morte de uma criança era extremamente mal visto. Então, enquanto sociedade, enquanto planeta Terra, o mecanismo de defesa que os adultos encontraram foi desapego. O desapego que ia levar ao desapego aprendido. Se eu não recebi apego do adulto, na minha infância, eu não sei dar apego para a criança na minha vida adulta. Então, ao longo da minha carreira, eu percebi que tinham esses 3 pilares que eu chamei, né, dos pilares da inteligência parental. A inteligência parental é como se fosse uma habilidade assim, que a gente tem a desenvolver para conseguir nos relacionar com as crianças da melhor maneira. E aí, essas bases são conhecimento. O que eu chamo de conhecimento? Isso aqui é a base do meu trabalho. Os adultos precisam entender como que a criança funciona. Eu vou interpretar a birra da criança enquanto um mau comportamento até eu entender que faz parte do cérebro não sabendo lidar com aquele desafio, porque ele não tem flexibilidade cognitiva ainda. Enquanto eu não sei isso, eu vou culpar a criança. Conhecimento. Autoconhecimento. Eu também me irrito muito com o choro da criança, porque eu chorei e não me acolheram. Então, choro, para mim, significa perigo, porque quando eu chorava, eu ficava sozinha. Quando eu chorava, eu ficava de castigo. Choro, para mim, é igual a dor. O choro da minha criança é desesperador para mim. Autoconhecimento. Relacionamento. Se eu entendo que o choro da criança faz parte, que não é culpa minha, e eu entendo que o tanto que está difícil para mim tem a ver com o que eu preciso cuidar dentro de mim, o meu relacionamento com a criança muda. Faz sentido? Porque eu enxergo outra criança. Eu não me enxergo enquanto um adulto que está errando o tempo inteiro e nem a criança que está tomando más decisões, mas sim 2 seres humanos aprendendo a lidar um com o outro. E por que eu acredito que é tão difícil, então? O desenvolvimento infantil virou responsabilidade dos pais, né? A criança se desenvolver, a mãe de bebê já está se sentindo cobrada porque ele não rola, porque ele não senta, porque ele não engatinha, porque ele não anda ainda, porque não fala, porque não desfraudou. Como se isso dependesse dela ficar estimulando, e não da criança mesmo crescer. Nós temos também, nos ensinaram que se a gente não domar a criança, ela cresce demais. Então, culturalmente, no Brasil, na grande maioria dos países, morremos de medo da criança, né? Senão ela vai virar bandido, senão ela vai bater em você, senão ela vai se tornar tirana. Você educa com medo. Quando você está com medo, o que seu corpo faz? Ele se defende. Se você educa uma criança se defendendo dela, qual é a chance de você desenvolver um apego seguro com ela? Baixíssima. E nos ensinaram que manda quem pode, obedece quem tem juízo. A sociedade ensinou a gente a cobrar a obediência da criança. Então, não é ensinar habilidade de vida, não é desenvolver, né, estratégias para as coisas, é obedecer. Nos ensinaram a ter medo da educação dos nossos filhos, e mulheres são treinadas desde sempre a dar conta de tudo, mas de verdade sabemos que estamos exaustas. Então, né, o primeiro ponto que eu trago é esse desapego da mãe perfeita que a gente acaba trazendo. Então, queria refletir aqui com vocês,
né? Quantos dos nossos trabalhos aqui, mais do que querer melhorar a mãe, ou o pai, ou o professor, ou quem seja que está lidando com a criança, a gente, mais do que melhorar, a gente está querendo de verdade que essa pessoa fique bem. Ela vai continuar brigando, gritando, tendo os desafios dela. Entende? Essa idealização, ela tem feito muito mal para os profissionais e para os pais. E a gente precisa, eu acho que acima de tudo, enquanto os profissionais que querem mudar a realidade da educação das crianças, que querem crianças com respeito incondicional no relacionamento com os adultos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter mais respeito com esses adultos. E parar de exigir perfeição, porque isso não existe.